Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Arte da Vida. É uma grande alegria estar com você aqui conectado para a gente poder conversar a respeito de coisas muito legais. Hoje o tema continua sendo família. Hoje é o terceiro programa da temporada Somos Família, que a gente quer levar para você, de maneira especial, tudo aquilo que aconteceu no Congresso para as Famílias da Aliança de Misericórdia. Eu tive a graça, a oportunidade de poder participar e estar curtindo bem de pertinho tudo o que aconteceu. Dei entrevista, um negócio muito chique, vocês vão ver, muito legal. E assim, eu quero partilhar com você uma coisa muito importante no meu coração. Para você que é família e tem aí algum desafio de tentar conciliar a sua vida com Deus, a sua vida de missão, a sua vida de ação, tenha sempre o foco naquilo que Deus coloca dentro do teu coração. Um grande desafio para mim é poder ter que testemunhar essa questão do amor de Deus na minha vida, em meio à sociedade, no meu trabalho, nas coisas que a gente sai fazendo por aí. Missão, Deus, isso tudo está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida e precisa caminhar junto. E é o que a gente vai conferir agora nesse congresso para as famílias da Aliança de Misericórdia, que o tema, sabe qual foi? A família plenamente viva. Família, eu tenho, você tem, todos nós temos. Até Jesus teve uma, não é verdade? E o Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte, no parágrafo 2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígios e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Nos dias 24 e 25 de agosto, aconteceu em São Paulo o Congresso das Famílias, do Movimento Aliança de Misericórdia. Com o tema A Família Plenamente Viva, o evento contou com diversos pregadores, dentre eles o fundador da Aliança de Misericórdia, Padre João Henrique, o presidente do movimento, Padre Custódio, e o Padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá. E depois da primeira pregação, então, que foi feita pelo nosso apresentador Alberto, por sua esposa Elaine, que vocês estão conhecendo aqui, nós já queremos saber, né, sobre essa relação familiar. Alberto, qual que é a maior dificuldade em ser família segundo o coração de Deus? Olha, Robson, acho que uma das maiores dificuldades é a gente levar Deus por onde a gente vai. Né, trazer essa questão dos valores de Jesus no contexto da família, no contexto do trabalho, no contexto das nossas idas e vindas, por onde quer que a gente tenha essa possibilidade de fazer. Hoje em dia, essa coerência, até conversava com a Elaine aqui antes, essa coerência que a gente tem que ter na fala, né, Elaine, na ação, na atitude, no olhar, ou então na falta da ação, do não ir. Né, de você saber separar certinho, né, no que tem sentido, o que Deus faria. Né? Acho que é uma das perguntas que a gente pode colocar para a gente mesmo nesse contexto. Né? Deus está presente aqui? E aí acho que para categorizar isso, para deixar mais simples, eu aprendi que onde Deus está tem harmonia. A gente fala harmonia conjugal, harmonia na família, etc. E a harmonia eu aprendi que é um conceito de 3 coisas: beleza, proporção e ordem. Então, acho que viver uma família num contexto de acordo, pautado na parte do que é o coração de Deus, é isso, né? Na beleza, né? Cultivar a beleza um do outro, nessa beleza que aos olhos do mundo vai acabando quando o tempo passa, mas quando a gente tem esse contexto do valor de Jesus, ela vai aumentando, né? A questão da proporção, da participação de um ativa um do outro, nas questões do coração, nas questões das emoções e do cuidado, né? Do zelo. E dessa ordem, de ter as coisas no lugar certo. Não só na casa, né? Mas a casa, minha esposa Helena me ensina muito isso, né? Nessa parte de... O por fora reflete muito o coração da gente. Então eu preciso muito me policiar, né? A gente precisa se policiar em manter essa ordem, né? Nas relações, essa ordem nos sentimentos, nas palavras nossas e no ambiente em que a gente vive. Uma casa bonita, uma casa proporcional e uma casa cheia dessa questão da proporcionalidade, assim. É uma casa onde tem o coração de Deus pulsando ali, né? Acho que é um pouco disso. E você falou sobre a participação de todos, né? Nessa questão de ser família segundo o coração de Deus. Elaine, então qual que é a contribuição da mãe, da mulher, para a santificação da família?
Eu penso que é um pouco daquilo do papel de Nossa Senhora, né? Daquela que guardava tudo no coração, daquela que era uma mulher sábia, que organizava mesmo, né? Porque a mulher tem essa graça da maternidade de conseguir organizar, de conseguir acalmar, de conseguir trazer um equilíbrio, né? E principalmente na questão da oração. Eu penso muito que a mulher, ela realmente tem esse dom de Deus, né? De poder fazer com que as coisas se tornem concretas na questão da espiritualidade dentro de casa. Então, acredito muito muito no exemplo de Nossa Senhora mesmo, né? Não tem jeito, a gente fala que uma casa sem mãe é uma casa muito confusa, né? Então a mãe tem esse poder, a gente acredita muito nisso, que nós podemos e nós precisamos cada dia mais como mulheres, né? Como mães, resgatar essa graça de Nossa Senhora, principalmente, que nos ensina a organizar a nossa casa, a nossa família, o relacionamento, o diálogo. E Jesus teve ali não só Nossa Senhora, mas também teve a figura de São José, né, muito próximo. E o homem, o pai, onde entra ali na santificação da família, Alberto? O homem entra na santificação da família bagunçando as coisas para a mulher poder organizar. Não, brincadeira. O papel do homem de ser essa referência mesmo, né? Paterna, essa questão da força, da direção, do esteio, né? Hoje em dia a gente vê muita gente falando a respeito disso por conta de não ter mais tão frequentemente acontecendo. Essa questão do colo de pai também, né? Não é só a questão do colo da mãe, acho que o colo do pai também existe, né? Mas é um colo diferente, ele me proporciona um desenvolvimento por outro aspecto, por outro lado, da firmeza, da integridade, da honestidade, da consistência, dos valores, né? Eu acho que a mãe, essa questão os filhos, eles vão sendo forjados, né? Do colo da mãe para o colo do pai, né? Das características maternas do acolhimento, da organização, da estrutura interior, e do pai que prepara, aquele que empurra do ninho, vamos dizer assim, preparando esses jovens, essas crianças para esses grandes desafios desses tempos de hoje, né? O papel do pai de ser uma referência forte, refletindo os aspectos de nosso Deus, que é pai, que acolhe, e não deixa de ser firme também. Viu só? Também ser família segundo o coração de Deus é evangelizar para transformar. Por acaso você já ouviu aquela expressão que diz assim que a pregação converte, mas é o testemunho que arrasta? Pois foi justamente isso que aconteceu nesse congresso para as famílias que foi realizado pela Aliança de Misericórdia. Muitas famílias se deparando ali com histórias lindíssimas, belíssimas de conversão, de superação, de encontros com Deus. Foi um momento assim maravilhoso de permitir se refazer na graça de ser família. E é justamente isso que a gente quer mostrar para você agora, um detalhe de uma história muito forte do William e da Abnéia, são um casal, e eles têm um filho que se chama Cristiano. Eles vão contar para você como é que foi essa história bonita da ação de Deus na vida da família deles. Eu protejo a minha família. Amor é decisão, amor é doação, amor é decidir doar-se. E é isso que nós vemos no testemunho do casal William e Abnéia, que tudo fizeram pela vida dos seus filhos. E é claro que nós não deixaríamos você sem conhecer essa história de vida. No dia 10 de janeiro, o Cristiano estava na casa de um colega dele, me liga, pedindo para que eu possa ir buscá-lo, pois ele não passava bem. E eu o levei a uma unidade de saúde em Belo Horizonte. E naquela noite, depois de alguns exames que ele fez, pela manhã o médico diagnosticou o nosso filho com uma doença renal
crônica em que o rim dele já não estava funcionando. A creatinina dele estava a 8,7. Ele estava muito mal. Os rins dele não estavam funcionando. E o médico, nós levamos ele para um outro hospital, que é o Hospital São José, uma equipe maravilhosa, comandada pelo doutor Euler Lasmar, e essa equipe diagnosticou o nosso filho com uma nefropatia por IgA. Doença essa que é instalada principalmente em homens, faixa etária entre 20 e 40 anos. E uma vez com este diagnóstico, a única solução para este paciente, no caso nosso filho, Cristiano, era que ele deveria ser transplantado. E quem deveria ser o doador? Bem, a gente por ser pai, eu por ser pai, eu já parto com 50% de possibilidade de ser o doador natural para ele. E começou o nosso calvário para podermos fazer essa doação do meu rim para o meu filho. Foi marcada a cirurgia para o transplante, depois de vários exames que aconteceram. Meu pai conseguiu ser o doador. Nós fizemos a cirurgia e deu tudo certo. Os médicos, depois que acabou a cirurgia, falou com meu pai que já estava acordado, que tinha sido um sucesso, que eu já estava urinando e que meu pai já poderia descer para a enfermaria e eu passaria mais uma noite no CTI só para estar em observação. Bom, aconteceu que no outro dia eu não ganhei a alta no CTI e tive que ficar mais um dia porque meus rins estavam parando de funcionar, meu rim estava parando de funcionar aos poucos. E aí começou uma luta. Logo depois, eles começaram a investigar por que estava acontecendo dele começar a parar de funcionar. E primeiro foi constatado que um ducto na minha uretra tinha se rompido e fechado. Então ele tinha que cicatrizar e voltar a funcionar para mim voltar a urinar. Nisso meu pai já tinha ganhado a alta dele e eu continuei no hospital. Desci para a enfermaria, fiquei lá por volta de 2 semanas e o rim não voltava a funcionar. Depois disso foi feita uma biópsia no rim doado e foi constatado que meu enxerto já estava praticamente perdido devido a coagulação. Meu sangue coagulou dentro do meu novo rim. E com isso a única opção que tinha era de eu retirar o enxerto, porque senão ele ia necrosar dentro da minha barriga. Passado isso, foi marcada a cirurgia. Depois de 2 semanas com o rim, eu tive que retirar o rim. Ao retirar, eu estava tomando imunossupressores, então essa cirurgia ia ser de alto risco, ia ser um risco maior do que propriamente o transplante. E depois que eu fiz a cirurgia para retirar o enxerto, eu tive que fazer mais uma nova cirurgia porque deu água na cavidade abdominal, onde estava o meu rim. Então eu tive que fazer 3 cirurgias em 1 mês, com a imunidade praticamente em 0. Logo ao sair dessa 3ª cirurgia, eu peguei uma pneumonia muito forte que me obrigou a voltar para o CTI. E no CTI eu praticamente perdi a vida, porque eu fui entubado por insuficiência respiratória e meus pulmões também não funcionavam mais direito. E os médicos já tinham praticamente me dado como morto, não tinha mais o que fazer. Então nesse momento nós nos reunimos em oração, minha família, não só minha família, mas as pessoas de comunidades, várias comunidades, conhecidos de conhecidos, e uma corrente muito forte de oração. E enquanto eu orava, eu sentia que Deus falava que Ele queria restaurar a vida do Cristiano e restaurar a nossa família. A gente com vida de comunidade, aquele sentimento intenso de doar a vida, mas neste momento a gente sente que algo mais está sendo nos pedido
e algo muito importante que é o nosso filho. Como por um milagre de Deus, eu comecei a me restabelecer. Depois de 3 dias de coma induzido, eu consegui acordar e, depois de mais um dia, retirar a intubação, ser extubado, como os médicos falam, e comecei um processo de recuperação. Eu fiquei 7 dias no CTI, depois eu voltei para a enfermaria, fiquei por volta de mais um mês na enfermaria, já comecei a fazer hemodiálise nesse período, fazia todos os dias, porque eu estava tomando muitos antibióticos e eu perdi a minha função renal por completo. Então, a partir do dia da minha cirurgia, eu parei de urinar. Hoje eu tenho, depois de todo o sofrimento que eu passei, de tudo que eu ainda tenho esse sofrimento que eu não posso tomar água, mais de 500 ml por dia de líquido. Não pode ser ingerido, senão corro risco de perder a função do pulmão de novo. E o Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte no parágrafo 22 e 23. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. Eu protejo a minha família. E no Congresso do Mundo Adulto para as Famílias, foi do Maurício a missão de falar sobre a educação dos filhos e os desafios na atualidade. O Maurício fez a segunda pregação aqui do Congresso para as Famílias da Aliança de Misericórdia e falou sobre educação. Maurício, num tempo de internet, de mídias sociais, de televisão, de rádio, de tanta influência, como os pais podem então trabalhar ali com os filhos, né? Na educação dos filhos, para que eles não sejam tão influenciados pelos meios? Os pais têm que assumir a identidade deles também como principais educadores, né? E um fator que é muito importante e que hoje em dia se deixa muito de lado é a compreensão que os pais têm da autoridade. Os pais são autoridade sobre os filhos, né? Então eles têm que mostrar os limites que os filhos têm em relação a todos esses meios que você falou, né? Rádio, TV, internet, aquilo que eles podem ou não podem assistir. Deixar os filhos serem influenciados por esses meios assim, sem nenhum controle, e até o que muitas vezes muitos pais fazem, que é que a televisão seja educadora, a internet seja educadora, é um grande erro, né? Então os pais têm que reassumirem essa sua posição de autoridade na família. O pai como provedor ali dentro da família, a mãe também como como é que eu posso te falar? A grande cuidadora ali também, né? De mostrarem aos filhos os limites que eles têm na utilização desses meios. Nós sabemos que na escola não se ensina apenas coisas boas, né? Ainda mais hoje em dia, querendo incluir a ideologia de gênero e tantas outras coisas. Como as crianças, então, através dos seus pais, através da família, podem filtrar tudo aquilo que elas aprendem na escola? Isso tem que ser feito, eu entendo que até antes mesmo da criança entrar na escola. Os pais têm que pesquisar o que é ensinado, acompanharem os professores antes e depois que a criança ingressou em algum meio, né, alguma instituição de educação. E fazer isso também no dia a dia, né? Porque mesmo sendo uma boa instituição, a pressão é tão grande que até escolas católicas, escolas religiosas que a gente conhece, acabam cedendo às influências da sociedade para que essas ideias de gênero, mesmo de uma sexualidade distorcida, acabem entrando. Então é importante que os pais estejam presentes em todos os momentos da educação da criança, seja participando da própria vida da escola, como perguntando aos filhos, né? Acompanhando diariamente os filhos, para saber o que eles estão aprendendo, poder falar o que é certo e o que é errado.
Mas alguma vez você já se perguntou o que de fato significa ser uma família segundo o coração de Deus? Pois é, esse é um grande desafio que todas as famílias, nesses tempos que a gente vive, está enfrentando. O que de fato é seguir ali a vontade, achar um caminho para fazer a vontade segundo o coração de Deus. E é o que a gente quer levar para você, a falar de algumas pessoas muito especiais que vão levar um pouco de luz para esse nosso caminho e entender de fato o que significa ser uma família segundo o coração de Deus. Esse é um convite que vai para você. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. E já que nós estamos no Botuquara, no bairro de Taipas, nós estamos com o pessoal do Caná de Taipas aqui, que acolhe o Caná de todos os lugares, o Caná da família Aliança de Misericórdia. E nós vamos perguntar para eles então, o que é ser família segundo o coração de Deus? É se doar e amar cada vez mais o próximo. É ser feliz com o irmão. É ser a família acolhedora, amar o próximo. É ser família com compreensão e doação um ao outro. Ser família é estar sempre em união, em oração e, acima de tudo, amar a todas. Ser família é parecer com a Sagrada Família. Acompanhar e fazer aquilo que é a vontade de Deus, como fez Maria e fez José. E é isso que fazemos aqui no Caná de Taipas. Somos famílias segundo a vontade de Deus. Ser família é unir-se e juntar forças para poder evangelizar e ajudar o próximo. Ser família segundo o coração de Deus é estar aberto a gerar vida, a caridade e a ter amor fraterno. Ser família é pedir e saber também dar o perdão todos os dias. Eu quero compartilhar uma dica com você aqui. Quando eu estou passando por um momento de dificuldade, de grande tribulação, um dos segredos que eu utilizo para poder retomar o caminho e achar ali o eixo de novo para ficar motivado é olhar para uma foto da família que eu tenho, da minha família, esse grande tesouro. E é por isso que a gente está com a proposta aqui no programa de mostrar e compartilhar com as pessoas esses tesouros que estão esparramados Brasil afora, das famílias, das pessoas queridas que acompanham o programa Arte da Vida. Poste lá nas suas redes sociais a hashtag Somos Família, junto com a foto que você considera a mais especial de todas, aquela que te fortalece. E a gente vai compartilhar com todo mundo aqui para que a gente faça essa comunhão, essa unidade desse grande tesouro, que é a questão de sermos famílias. Eu deixo aqui o meu grande abraço para você, te agradeço do fundo do meu coração pela tua companhia aqui conosco. Lembrando que temos o 4º programa da temporada Somos Família na semana que vem. E sabe quem vai estar aqui com a gente? Padre Paulo Ricardo, compartilhando conosco a sua grande sabedoria, o seu grande amor e paixão pelas famílias que a gente tem na nossa igreja. Então, faço aqui mais um reforço. Semana que vem, Padre Paulo Ricardo conosco aqui no programa A Arte da Vida. Que Deus abençoe a sua família, o seu coração e dê a você a grande alegria de construir um mundo novo a cada dia que passa, nessa certeza de você ser família de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Paraíso, paraíso, eu prefiro paraíso. Então queremos abençoar todas as famílias que participaram deste encontro e todos aqueles que nos acompanham no programa, para que a casa de vocês seja sempre um paraíso e não um inferno, pois Deus nos quer no céu já aqui. Então vou abençoá-los. Você vai descer do elevador? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia para todos vocês. Tá ligado?